Olá! Nossa aula de hoje é a continuação do estudo sobre radicais. Se quiser rever nossa primeira aula, deixarei o link aqui na descrição deste vídeo de hoje. Já sabemos que as raízes nem sempre têm raiz quadrada exata. E aí, então, nós podemos simplificar o valor do seu radicando. Deixei alguns exemplos aqui no quadro para nós. Vamos observar que todos os números já estão na forma fatorada e que o índice do radicando está maior que o índice da raiz, nos exemplos que eu deixei aqui no quadro. Então, o que nós vamos observar? Que toda vez que nós tivermos um índice do radicando maior que o índice do nosso radical, nós vamos transformar este radicando em um produto de potências de mesma base. Como nós tínhamos expoente 3, nós vamos transformar em um produto de forma que a soma dos expoentes resulte no número anterior. Como nós tínhamos 3, nós separamos em 2 e 1, porque o índice da nossa raiz era índice 2. E aí, então, aqui nós temos 1, 2 mais 1, o mesmo número 3. Separando, então, esse radicando que está com o produto de potências de mesma base em dois radicais com o mesmo índice, nós vamos perceber que nós temos um radical cuja a raiz quadrada de 10 ao quadrado. O índice do radicando é o mesmo índice da raiz, sendo possível a extração dessa raiz. Então, raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10. Já o radicando, onde nós temos a informação raiz quadrada de 10, o índice era 1, não é possível extrair a raiz, então ele permanece no radical. Ficamos então com a informação 10 raiz quadrada de 10. No nosso segundo exemplo, nós temos raiz cúbica de 2 na sétima. 7 é um índice maior do que 3. Separando também em produtos de potência da mesma base, nós vamos ter dois expoentes com o número 3, que é igual ao índice da raiz, e um expoente com o que falta para 7, o número 1. Então, 3 mais 3, 6, mais 1 que não apareceu, 7. Estes fatores que têm o mesmo índice da raiz, nós podemos reescrever em duas novas raízes de índice 3. E, ao simplificar, nós conseguimos extrair o fator do radicando, dos dois radicandos, ficando com a informação raiz cúbica de 2. Como nós tiramos dois fatores do radicando, nós vamos fazer o produto entre eles. 2 vezes 2, 4 raiz cúbica de 2. Aqui nesse terceiro e último exemplo, nós vamos perceber que a faturação completa nos deu duas bases diferentes. Então, cada uma dessas bases ao seu expoente que nós vamos transformar em produto de potências de mesma base. Sempre tendo cuidado de ver o índice da nossa raiz. Como o índice é 2, nós vamos procurar deixar as nossas potências com índice 2 também. Como era 3, escrevemos em 2 na segunda vezes 2. Como era 5 na quarta, é o mesmo que 5 na segunda vezes 5 na segunda. Transformando em radicais separados, em produto de radicais com o mesmo índice 2, nós vamos ter raiz quadrada de 2 ao quadrado é o mesmo que 2. Raiz quadrada de 2 não é possível extrair, vai permanecer no radical. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. E raiz quadrada de 5 ao quadrado é outro 5. Percebam que o número irracional fica depois dos números racionais. Os números racionais, nós vamos fazer o produto entre eles. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. 50 raiz quadrada de 2. O que nós podemos concluir? Se em um ou mais fatores do radicando tem um expoente igual ao índice do radical, de acordo com a propriedade raiz enésima de A na N, este valor é igual a A. Então, estes fatores podem ser extraídos do radicando.
Vamos ver outros exemplos. Para simplificar a expressão raiz quadrada de 75, nós vamos antes decompor o número 75 em fatores primos. Pronto! Agora que nós já temos a fatoração completa do número 75, nós vamos reescrever dentro de um radical e colocar a informação 5 ao quadrado vezes 3, que é o mesmo que 75. Agora, todas as informações que nós temos com índice igual ao índice da raiz serão extraídas da raiz, ficando 5 raiz de 3. Vamos ver o próximo exemplo. O próximo é simplificar ou escrever na forma mais simples a expressão raiz cúbica de 162. Primeiro passo, decompor o número. Pronto. Agora vamos escrever a raiz cúbica, em vez de 162, será 2 vezes 3 na quarta. 2 vezes 3 na quarta. Vamos perceber que o índice 4 é maior que o índice da raiz. Então, nós vamos reescrever como produto de potências de mesma base, colocando um índice igual ao índice da raiz e o que sobra no outro. Este índice é o mesmo da raiz, então este pode sair fora da raiz. Quanto aos outros dois que ficam dentro da raiz, bem, estes nós vamos multiplicar novamente. Então, temos 3 raiz cúbica de 6. Neste terceiro exemplo, nós vamos ver que, sabendo que x e y são números reais positivos, simplifique a expressão 2/5 raiz quadrada de 50x ao cubo y. Então, primeiro passo, decompor. Pronto. Agora que nós já fizemos a fatoração completa, nós vamos reescrever a expressão, lembrando de substituir a informação 50 por 5 ao quadrado vezes 2. E tendo cuidado de que na expressão x ao cubo vezes y, o x ao cubo tem um índice maior que o índice da nossa raiz. Então, nós vamos escrever ele como produto de potências de mesma base. Ao escrever ele como produto de potências de mesma base, vai ser possível extrair 2 fatores do radicando. Tanto 5 ao quadrado, e aí nós temos 2 na quinta, vezes 5, e vezes o x, que também vai sair da raiz. Dentro do nosso radical vai ficar os valores 2, x e y. Quanto aos que nós conseguimos extrair da raiz, nós vamos observar que o número 5 é possível simplificar. E assim nós vamos ter 2x que multiplica a raiz quadrada de 2x y. Vamos ver outro exemplo. Se L é a medida do lado da figura de um quadrado, sua área é dada por A igual a L ao quadrado. Calcular a medida L do lado de um terreno quadrado que tem 700 metros quadrados de área, considerando raiz quadrada de 7 aproximadamente 2,65. Temos então o formato de um quadrado.
E aí, para ilustrar, nós podemos fazer uma representação simbólica aqui de uma figura de 4 lados, o ângulo reto, justificando que teríamos 4 ângulos retos e marcando que os lados seriam todos iguais. A fórmula para calcular a área desse quadrado seria A igual a L ao quadrado. Como nós já temos a informação da medida da área, nós podemos substituir no lugar da letra A informação 700. E aí nós temos 700L ao quadrado. Como L é a nossa incógnita, nós vamos inverter a nossa equação, trazendo a informação L para o primeiro membro. Sabemos que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, nós vamos extrair a raiz quadrada do número 700. Para isso, vamos decompor. Pronto, agora que nós já temos a fatoração completa, vamos substituir no lugar de raiz de 700 por 7 vezes 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Lembrando que os fatores do radicando que têm o mesmo índice igual ao índice da raiz são informações que podemos extrair da raiz. Então, 5 vezes 2. Já o número 7 permanece dentro da raiz. Aí nós vamos perceber que no nosso enunciado nós temos o valor aproximado dele. Então nós vamos substituir por 5 vezes 2 e vezes 2,65. Como 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 2,65 é o mesmo que deslocar a vírgula em uma casa decimal. Assim, nós temos uma medida de lado igual a 26,5 metros. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.